1995. Nós já vamos... Maria Ângela, Fala, Maria Fernando. Ângela, eu queria aproveitar nesse momento aí desse histórico, então, para que todos entendam, né, é que vocês precisaram fazer primeiro o que nós chamamos de processo de reurbanização extrafísica no ambiente da multidimensionalidade, no ambiente intrafísico, para poder trabalhar lá. Enquanto não foi feito esse movimento de pacificação, de um monte de coisa, não conseguiu evoluir e trabalhar, estava sendo impedido por todas essas ações aí de consciência. Eu entendo até, Fernando, fazendo um parênteses aqui, para a gente sair um pouquinho da história da pedreira, até nós podemos dizer que, sim, existe uma associação de ideias com todos nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque tudo que é aquilo que a gente deixa mal resolvido, né, os conflitos, as dificuldades, as interrelações que não são bem encaminhadas, o afeto que não é desenvolvido, a mágoa que perdura, tudo isso acaba fazendo com que os nossos até projetos de vida, muitas vezes, eles travem, que foi exatamente o que acabou acontecendo lá, naquela época. E um fato até para nós entendermos e pensarmos é o seguinte, quando houve essa interferência mais agressiva daquelas consciências extrafísicas no local, Fernando, quando nós tivemos a dessoma do rapaz, e nós conversamos com o professor Valdo, eu me lembro que ele comentou conosco, ele falou, essas consciências estão sendo assistidas, né? Entre aspas, elas não têm o direito de fazer isso que fizeram dessa forma. E eu ainda fiquei pensando, eu falei, não tenho direito. E aí eu falei, mas o que é que elas já fizeram, né? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, como funciona isso, né? Do ponto de vista da evolução de cada um de nós. E aí o professor Valdo falou assim, falou, olha, só para você ter ideia, o último evento nesta dimensão intrafísica, que essas consciências extrafísicas, essas consciências beligerantes provocaram, esses indígenas provocaram, porque a gente depois descobriu, né, relacionado ao que foi tudo isso, daqui a pouquinho a gente conta, ele falou assim, foi o contestado. E aí eu, muito ingenuamente, disse, contestado? Minas Gerais? O contestado que eu estudei na escola era em Santa Catarina, aqui para o sul, É né, outra. no Brasil, né? Aí ele virou para mim daquele jeito dele brincar, falou assim, vai estudar, teve contestado lá entre o Espírito Santo e Minas Gerais, vai descobrir, porque são essas consciências que estão por trás da efetivação desse movimento aí, que realmente foi bastante belicoso. E quando eu fui estudar, Fernando, eu levei um susto, porque eu fui entender a profundidade daquilo que nós estamos fazendo, porque nós não tínhamos uma visão de 100% de todo um contingente extrafísico que estava envolvido, porque, na realidade, é um processo histórico que nós descobrimos remontava às capitanias hereditárias, para você ter uma ideia. Né? Porque quando nós tivemos o descobrimento do Brasil, na realidade não foi bem o descobrimento, né? Isso é o que consta na nossa história convencional, né? Nós já tínhamos aqui muitos povos originários nas Américas, né? Não só aqui no Brasil. E o que acontece? Quando chegam os portugueses aqui, vamos falar deste nosso trecho, né? Nós tivemos uma divisão, né? Portugal fez das capitanias hereditárias para dar início exatamente à exploração, né? E o povoamento aqui das novas terras. E na medida em que isso foi acontecendo, isto não deu certo, né? Porque os indígenas, eles não foram se submetendo. Algumas tribos, alguns povos se submeteram, alguns não se submeteram. E aí nós tivemos um povo, literalmente originário, que vivia na região ali da Bahia, pegando Minas Gerais, Espírito Santo, naquela região, eram mais ou menos, acho que são quantos quilômetros quadrados, você lembra? Pega o sul da Bahia, pegava o Espírito Santo quase inteiro e quase toda aquela região leste de Minas Gerais. Ali viviam os aimorés, né? Também chamados de Krenaques. E eles foram literalmente, ao longo do tempo, dizimados, né? Uma coisa muito doida. Inclusive, quando Dom João VI veio para cá, né? Fugido lá de Portugal, em função de Napoleão e tudo mais, quando ele vem para cá, uma das primeiras coisas que ele acaba acedendo é exatamente a solicitação de, digamos assim, de governantes com os quais eles tinham comprometimento aqui naquela região de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e sul da Bahia também,
exatamente para declarar o extermínio. Dos Krenak. Dos Krenaks. Eles queriam... porque eles não cediam a nenhum tipo de catequização, né? Uma coisa assim, que é bastante relevante, é que o único movimento indígena que realmente não se deixou dominar pelos brancos foram os Krenaks, ou Aimorés, né? O Borum, o Boruns e outras denominações. Eles eram extremamente guerreiros, né? Eram inteligentes, eles tinham uma língua própria, não era a língua comum, tupi ou qualquer coisa, era uma língua gutural, diferente, e tinham rituais religiosos, eles eram extremamente... Eles eram nômades, né? Nômades, né? Eles tinham como uma das premissas deles eram a guerra, né? Eu acho que nós poderíamos colocar até como uma questão de valor social. Valor social. Para eles, o ambiente de guerra ele fazia parte da própria cultura. Daqueles povos originários. Então, na realidade, já havia todo um guerreamento, né? E a gente sabe, estudando um pouquinho da história, que os índios, entre eles próprios, né? Existiam as rixas, né? Ao longo de todo o território do que depois veio a ser chamado de Brasil, mas isso daí sempre existiu, e eles eram muito, muito, muito fortes, no sentido muito rápidos. E eles tinham técnicas, né, de ataques que não eram comuns. Não eram comuns, eles funcionavam à base de tocaias. Né? Eles eram invisíveis. Eles eram chamados, os portugueses, né? Os brancos e os outros índios, né, diziam que eles eram demônios, e tinham uma série de nomenclaturas, né? Selvagens, horríveis e tudo mais. Aí houve uma certa caracterização para o estereótipo, justamente para justificar até o extermínio, porque os brancos não conseguiam, né? Os colonizadores não conseguiam nem ter acesso. E o que acabou acontecendo? Realmente, Dom João mas antes de Dom João chegar, né? Porque os confrontos foram ficando cada vez piores, né? Intensificando, porque se algum branco, né, conseguisse matar um índio, os índios aí faziam a revanche, matavam, eles chegavam por exemplo, sair ali do norte de onde está a Pedreira, ali norte de Minas Gerais, iam lá até no recôncavo baiano para destruir engenhos, né, queimavam tudo. Então, eles ficaram muito mal vistos nesse sentido. Mas eles estavam só defendendo o território, óbvio, né? Porque estavam sendo invadidos. E os brancos queriam realmente, né, tomar conta das terras. Eles queriam fazer a mineração, que ali era uma região... Né, aproveitando aqui, a pergunta da Paula, tudo bom? Boa tarde aí, ela parabeniza aí, né, pelo Marco da Paz, e ela quer saber qual é a percepção de vocês, né, quanto aos efeitos da instalação do Marco da Paz para o CEEC, para a Conscienciologia. Ela estende a pergunta também para o Fernando, tá, quer saber dele também, com relação aos efeitos da instalação, né, para o contexto geral. Então, eu acho que para dar uma sequência aí, quando Dom João VI chegou ao Brasil, em 1808, ele foi pressionado a assinar uma carta régia para o extermínio, e acabaram, né, não conseguindo. Foram 3 expedições, a terceira foi uma brutalidade que fizeram, aí exterminaram. Hoje tem um pouquinho mais de 100 índios lá, 140 índios, para ser mais exatos, estão em Aimorés, né, uma cidade que chama Aimorés. Morro das Sete Colinas. Morro das Sete Colinas, e eles hoje estão, né, completamente, a gente diz, marginalizados, né? Ficaram. Mas o que culminou realmente com essa carta régia foi que tinha um padre capuchinho, que era muito conhecido no Brasil pelas missões que ele fazia, né? De arregimentar índios e tudo mais para o trabalho. E ele estava lá em Teófilo Otoni, aliás, numa cidade próxima a Teófilo Otoni, você até ainda há pouco colocou... Governador Valadares. Não é governador, uma outra cidade. Tambacuri. E lá eles tinham uma redução. E aí
os índios fizeram a seguinte estratégia, os Krenaks mandaram 2 índios e eles ficaram lá dentro da redução, ao que consta uns 3 dias, e depois, numa determinada à noite, lá quase meia-noite, abriram os portões, os índios que estavam dentro, e entraram os Krenaks e dizimaram todos. Tinha mais de 400 índios e padres e tudo, queimaram tudo. Isso foi o que assim deu o final, o deadline para os agricultores lá, os colonos, fazendeiros, pressionar. Daí o rei, quando chegou, né, o Dom João VI, assinar essa carta régia. E mesmo assim não foi fácil acabar com eles, né, porque eles tinham essa técnica de guerrilha de serem invisíveis. Bom, na realidade, assim, o Celso até está trazendo isso, tem muito mais coisas, muita coisa, são séculos, né? São pelo menos 5 séculos de história. Mas para a gente só entender a ferocidade, né, do ponto de vista do belicismo dessas consciências que foram assistidas, felizmente foram assistidas. Sim. Então, havia um planejamento dos amparadores para, em algum momento, nós pudéssemos contribuir nisso, nós que eu digo toda a conscienciologia ou consciências mais ligadas a esse processo, e isso acabou sendo, então, aquele fragmento rochoso que o professor Valdo pediu, tanto que nós conseguimos fazer a retirada daquele material, em 2013 nós trouxemos para o Marco Zero, ele queria que fosse colocado no Marco Zero, e aí o professor Valdo Vieira, eu perguntei a ele, né, eu falei, mas o que nós vamos colocar? Eu gostaria de escrever pelo menos a palavra paz, porque, na realidade, tudo que aconteceu ali, do ponto de vista da reurbanização extrafísica, todos os movimentos assistenciais que foram feitos, foram para pacificar. E aí ele falou, escreve o que você quiser, o monumento é de vocês. Escrevam o que vocês quiserem, o que vocês acharem importante. A única coisa que eu peço é que 2 lados da rocha sejam polidos e 2 lados sejam brutos, naturais. E não deu explicações do ponto de vista simbólico, né? Do porquê isso. O Celso tem a sua hipótese, né, em relação a essa solicitação. E aí o que foi que nós decidimos fazer? Nós colocamos bem grande ali, né, a palavra paz, e a fonte utilizada naquela letra chama-se lúcida. Então, nós temos a palavra paz escrita na fonte lúcida, no monumento, e atrás o que foi que nós fizemos? Nós trouxemos em 28 idiomas diferentes a expressão paz. Tá? Para quê? Para que realmente nós pudéssemos, dali, ter um elemento de irradiação, como se fosse um ponto intrafísico, uma base intrafísica, servindo de fluxo contínuo entre aquele ambiente que ainda está em Heurbex, a Heurbex não terminou lá, e aqui a própria Cognópolis, né? Nós temos a Interlúdio aqui próximo, nós temos todo o movimento que não cessa dessas equipes extrafísicas reurbanizatórias. Então, quando alguém pergunta assim, mas qual foi a repercussão para o CEEC? Vejam, nós não sabíamos também, mas esse processo de Heurbex, ele já estava vinculado ao próprio CEEC, vinculado à própria construção do CEEC. Nós talvez não consigamos descobrir todos os detalhes ainda nesta existência. Depois da Bessoma, eu acho que fica mais fácil, né? Mas, de qualquer modo, a repercussão é muito positiva, porque ele se transformou num verdadeiro chafariz, um chafariz do movimento de pacificação e de energias, né, evocativas dessa necessária reurbanização para todo o planeta.